A paz do Senhor Jesus a todos. Glória a Deus. Irmãos, vamos falar dos dons espirituais. Eu creio que tem pessoas que desejam saber como se recebe o dom espiritual, como operar no Espírito Santo. Essas perguntas, meus irmãos, muitas pessoas precisam aprender de cada um, né? Cada irmão, cada irmã tem uma experiência diferente. Amém? Eu posso dar o meu parecer, aqui agora para vocês de como eu conquistei os dons espirituais, amém? Porque falar tudo eu não vou falar, porque é muita coisa e o tempo não permite, amém? Só vou dar uma dica para vocês, amém? De alguém que alcançou misericórdia de Deus. Os dons espirituais, primeiramente, vêm do Espírito Santo, amém? Você tem que amar o Espírito Santo. A Bíblia diz, irmão, que Pedro, quando foi pregar, a multidão creu, mas a multidão perguntou, em Atos capítulo 2, versículo 37, o que faremos agora, irmão? E Pedro respondeu, arrependei-vos, e cada um seja batizado no nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e então recebereis o dom do Espírito Santo. O que Pedro estava falando, irmão, na Escritura? Estava pedindo arrependimento, o batismo, e depois iria vir o dom do Espírito Santo. Então você é uma pessoa, meus irmãos, aqui, louvado seja Deus, aqui que você possa ver esse vídeo, você é uma pessoa que desceu as águas, se converteu, parou de praticar os seus atos, amém, de pecados, e agora veio para a presença de Deus, e o Senhor te manda aí pregar no Evangelho, mas você quer operar no Espírito Santo, você quer ter dons espirituais para trabalhar na seara, porque não adianta, né, a gente só falar, não vai convencer. A Bíblia diz, 1 Coríntios 2, que a minha pregação não se constituiu em sabedoria de palavras humanas, mas em demonstração e espírito, né? Paulo, ele tinha, meus irmãos, o poder de Deus, ele orava por libertação, cura, milagres, revelação. Então, meus irmãos, eu vou falar como a maneira que Deus me deu para mim conquistar o dom de libertação, dom de cura, dom de revelação e sabedoria também na palavra de Deus. Como é que eu conquistei? Irmão, certa vez eu recebi uma revelação de um homem de Deus, a qual aquele que eu me converti há uns 9 anos atrás. Aquele homem diz assim, que Deus iria me usar mais do que ele. Mas eu recém tinha entrado na igreja, aleluia, nem era crente. E ali Deus fez uma promessa, que ele ia me usar mais do que o pregador. E o pregador orava por revelação, por libertação, por cura. E, meus irmãos, até por milagre, aquele pregador orava por visão, né? Via visão. E eu ficava maravilhado. Aceitei Jesus. Meus irmãos, outro dia eu vou falar da minha conversão. Foi algo tremendo. Mas ali foi escolhido, irmão, por Deus. Ali me converti. Eu larguei todos os meus pecados. Larguei o calção. Eu larguei o futebol. Larguei os jogos. Eu larguei a minha vida mundana. A primeira coisa é abandonar a vida antiga para que viver uma vida nova, desde que tudo se fez novo e as coisas velhas se passaram. Amém? Então a primeira coisa é você largar as coisas do mal, as coisas do diabo, as coisas do pecado e agora começar a se revestir de um homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Quando você agora começar a buscar em santidade, em oração, isso é santidade, oração e jejum, amém? Tu está buscando e agora você quer receber um dom de Deus, quer ver como é que faz para receber um dom de Deus, como é que faz para alcançar um dom de Deus, irmão? Irmão, quando eu entrei no ministério, eu levei 2 anos para ser batizado com o Espírito Santo. Eu levei 2 anos. Quando eu desci as águas, meus irmãos, eu vou contar um discernimento, porque isso não está na Bíblia, né? Quando eu desci as águas, no meu batismo, o Senhor me deixou um dom. O que disse Pedro ali? Arrependei-vos, crede no e sejais batizados
em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Eu me arrependi, irmão, fui batizado em nome de Jesus Cristo, e quando eu fui batizado, eu recebi um dom, o dom de libertação. Eu não sabia como usar aquilo, amém? Aquele dom estava em mim. Eu vi, meus irmãos, de noite, antes do batismo, uma cobra. Aquela cobra, ela vinha para o meu ataque, só que quando eu vi, ela fugia de mim. Eu joguei uma pedra na cabeça e matei ela no sonho, né? No sonho, na revelação de Deus. Mas foi no dia que eu me batizei, eu matei o diabo da minha vida. Eu tirei tudo que não presta e recebi o dom de libertação. E não sabia usar. Certa vez, uma semana já, meus irmãos, assim, de batizado, uma semana de batizado, eu fui no evangelismo. E com 3 irmãos, fomos evangelizar. Quando eu cheguei lá, tinha uma mulher, ela reclamava no dor do braço e no coração. Então, meus irmãos, a gente falou, vamos orar. Ali, meus irmãos, eu comecei a orar a Deus. E comecei a dizer, Senhor, queima agora esse demônio, queima essa opressão, queima esse espírito maligno, derruba por terra agora. Eu fechei os meus olhos e continuei orando e apontando o dedo para ela. Quando eu abri meus olhos, a mulher estava caída no chão, porque a unção de Deus tirou o demônio dela, o demônio não resistiu. Eu fui lá e expulsei o demônio, o outro colega expulsou o demônio, eu fui lá e terminei. Aleluia, Jesus. Eu não sabia como usar, mas 2 anos depois, o que eu fiz para conquistar o dom de Deus? Eu queria o dom, mas eu já tinha o dom de libertação. Eu queria o dom de libertação, mas eu já possuía. Então, eu não sabia, né? Passou-se 2 anos. Eu peguei um voto, amém? Escrevi assim, eu quero, Senhor, manifesta o dom de libertação na minha vida. Eu desejo muito do dom de libertação para ir contra todas as forças do diabo. Eu escrevi ali, coloquei 3 dias de propósito. Amém? Mas antes desses 3 dias de propósito, eu consagrei 4 dias. Como que eu orei? Vou contar a verdade para vocês, uma palavra-chave para vocês. Porque eu tinha muito desejo. Porque para buscar dons tem que ter desejo, tem que ter vontade. A Bíblia diz que jogai toda a vossa ansiedade sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de vocês. Se vocês querem trabalhar na obra de Deus, sejam humildes, retos, e agora você quer buscar o dom de Deus, então você começa agora a orar. Esses 4 dias, sabe como que eu orei? Eu orei 1 hora de manhã, 1 hora de tarde e 1 hora à noite. Mas fazendo o que, irmão? Pedindo o perdão dos meus pecados, reconhecendo as minhas falhas. 3 vezes por dia, durante 4 dias, eu orei a Deus para que Deus me perdoasse e me pudesse abrir as portas do céu, para que eu pudesse receber o dom do Espírito Santo da libertação, para que Ele pudesse me visitar ao final dos 3 dias da campanha que eu ia fazer. Então, meus irmãos, deu os 4 dias, eu fiz como eu falei, eu fiz, orando 3 vezes por dia, desses 4 dias. Então, quando foi o dia da campanha, que era para começar, eu fiz mais. Eu orei. Eu comecei 1 hora. Primeiro eu comecei meia-noite. Amém? Meia-noite. Meia-noite eu apresentei o meu voto. Senhor, eu quero este dom. Eu quero esta vitória. Já tinha consagrado. Agora eu tenho certeza, Senhor, que Tu, Senhor, vai responder a minha oração. Porque Tu não ouves a homens iníquos, mas se alguém é temente à Tua palavra, a esse ouve. Não foi assim que o cego falou para Jesus? Para os fariseus? Foi assim, né? Então, eu apresentei meia-noite certinho. Apresentei o voto e consagrei um jejum. Amém? Eram 3 dias das minhas folgas. Então, eu consagrei um jejum. Glória a Deus. Meia-noite, eu fui, meus irmãos, mais de 1 hora na madrugada. Orei. Aí acordei. Quando eu acordei no propósito, eu acordei e orei 1 hora de manhã, 1 hora de tarde e 1 hora
à noite. Quando foi o segundo dia, eu tornei a orar. Eu tornei a orar de madrugada, apresentei o segundo dia. Amém? Segundo dia. Apresentei o segundo dia da campanha do dom que eu desejei de Deus. Consagrei o jejum, meia-noite. Apresentei o, meus irmãos, voto. E consagrei o jejum. Mas isso, meus irmãos, em consagração. Porque já fazia 4 dias. Amém? Eu não fiz assim do nada. Glória a Jesus. Então foi o segundo dia. Orei mais de 1 hora na madrugada. Porque Deus ama o que ora de madrugada. Amém, irmão? Busca de madrugada o dom que você precisa em jejum. E você vai ver como Deus vai usar a tua vida. Vai libertar, vai curar, vai revelar. Vai fazer muita coisa através de você. Quando foi o segundo dia, irmão, eu orei mais de 1 hora de madrugada. Quando levantei, orei mais de 1 hora de manhã, de tarde e à noite. Quando foi, meus irmãos, o segundo dia, que eu não tinha levantado ainda, o Senhor me visitou. Deus visitou a minha vida. Deus revelou algo acerca da igreja de PDA. Os irmãos sabem o que é. Que igreja é essa? O Senhor me revelou. Eu estou falando porque o Senhor me mostrou. Amém? E outra hora que se der oportunidade, estarei falando dessa visão. Foi uma visão tremenda. É por isso que eu saí de lá. Amém? Para Deus eu era de lá. Mas o Senhor me mostrou algo muito forte. Então, meus irmãos, ali Deus me visitou. E Deus me falava. Por causa da macumba, muitos têm caído. Ali, meus irmãos, vi muitas coisas. E ali eu senti que algo desceu em minha vida. O poder de Deus desceu sobre mim. Algo desceu e não subiu mais. Aleluia! O poder de Deus desceu sobre a minha vida. E eu não sabia. Amém? Então, foi-se o segundo dia. Quando foi o terceiro, consagrei de novo jejum. Meia-noite, meus irmãos, apresentei o voto. Aleluia, Jesus. Apresentei o voto ali que eu queria. No final dos 3 dias, eu disse para Cristo. No final dos 3 dias, consagrei o jejum, comecei a orar. Orei mais de 1 hora, até quase amanhecer. Então acordei, orei mais de 1 hora, de tarde e à noite também. Quando foi, meus irmãos, isso era sábado, quando eu acabei. Quando foi, meus irmãos, domingo. Quando foi domingo, eu fui à igreja e sentei no banco. Eu era obreiro naquele lugar. Quando sentei no banco, meus irmãos, ali estava pregando um pregador conhecido meu. E ele do nada disse: vou dar oportunidade para o irmão Jonathan, para orar por revelação. Porque revelação eu já tinha, Deus me revelava a algumas pessoas, não era como os outros. Amém? Glória a Jesus, que eram mais intensos. Então ali, meus irmãos, eu falei na minha mente, eu não queria oportunidade. Mas quando eu subi no altar, aleluia, quando eu subi no altar, louvado seja Deus, o poder de Deus se manifestou. Eu falei, eu vou fazer só uma oração e eu vou encerrar o culto. Ali, meus irmãos, sabe o que aconteceu? Eu comecei a orar e disse: Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando eu vi, meus irmãos, eu estava com os olhos fechados. Novamente, quando eu abri meus olhos, eu vi uma pessoa, meu irmão, caindo endemoniada lá atrás. 2 pessoas endemoniadas. Eu encostava a mão nas pessoas, meus irmãos, não resistiam ao poder de Deus. As pessoas, meus irmãos, só olhavam, já começavam, meus irmãos, a tremer. Então o poder de Deus desceu com força. A glória de Deus tomou conta da minha vida. Meus irmãos, o poder de Deus vem quando você consagra. O que faz o dom de Deus descer? O que faz o dom de Deus descer é quanto mais você abandona deste mundo. Jesus disse: abandona a tua vida, aleluia, que você acha ela. Abandona os teus prazeres, que você vai achar ela. Quando você rejeitar os teus prazeres, aleluia, dizer Cristo por primeiro. Então, meus irmãos, na minha vida é assim. Todas as coisas eu faço Deus primeiro e depois as outras coisas. E Deus tem me honrado. Eu tenho seguido a palavra do Senhor, meus irmãos, em humildade. Meus irmãos, é isso que eu posso dizer para os irmãos. Amém? Se você está querendo dom espiritual, busque de Deus. Aleluia, Jesus. Desta maneira,
Busca e não há dúvida que tu vai receber. Não há dúvida que Deus vai conceder vitória na sua vida. Amém? Deus, Ele vai colocar em você esse dom. Faça desta maneira, aleluia, Jesus, que eu ensinei, meus irmãos, outra pessoa desta maneira, essa pessoa foi tremendamente abençoada. Que Deus, se tem ajudado você, esta live, irmão, este vídeo, amém? Se tem ajudado você, dê o seu like, amém? Dê o seu like e venha ser edificado, abençoado por Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos.